A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Aqui estamos mais uma vez com um programa nosso, aqui do Lions Clube Petrópolis Quitandinha, por nós apresentado. No dia de hoje, neste sábado, vamos entrevistar o Dr. Fernando Fragoso Esteves, juiz de direito aposentado. Bom dia, Fernando. É um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui mais uma vez à frente desse programa, né? Honrado com o seu convite de poder ver se trago alguma coisa daquilo que você pretende. Mas vamos trazer muitas coisas. Vamos nos divertir aqui hoje. Fernando, o que levou você a escolher o curso de Direito? Veja bem, a época, né, Paulo, lá nos nossos idos de 1900 e não fala, rapaz, deixa pra lá. Foi outro dia. Entendeu? Você também não tinha muitas opções, né, em Petrópolis, mas o que me levou efetivamente a optar por Direito foi a coincidência do escritório do meu pai, falecido Ercílio Esteves, contador, né, ser ao lado do escritório do Dr. Miguel Pachá. E eu vi aquela movimentação, o Dr. Miguel sempre empolgado na profissão dele, e acabei me apaixonando pelo direito daquela forma, e o que me levou efetivamente a tomar essa atitude de fazer a faculdade de Direito. Certo. Em que universidade você se formou? Aqui mesmo, na nossa casa, na nossa querida Universidade Católica de Petrópolis. No decorrer da sua graduação, você já havia definido um foco para a sua profissão jurídica? Ou seja, quem inspirou você para a magistratura? Olha, Paulo, eu, na verdade, né, sempre relutei com a minha família pelo fato de fazer esse ou aquele concurso. O que me levou a levar o foco para a magistratura, porque eu já militava há quase 20 anos na advocacia, éramos companheiros como advogados, colegas, você sabe muito bem disso, né? Muito cedo tive a honra de ocupar o cargo como presidente da subseção da OAB de Petrópolis, na época, e até hoje na história da nossa subseção, eu fui o presidente mais novo na história, né, das eleições da nossa, hoje, subseção, né? Terceira subseção de Petrópolis, e sempre procurei pautar a minha vida dentro daquela questão não do direito, vamos dizer assim, clínica geral, mas eu tinha 3 aspectos que eu gostava muito e sempre atuei, que era na Justiça do Trabalho, pela facilidade de ter sido contador muitos anos, né? Meu pai é contador, vivia essa questão trabalhista, né? O direito de família e o direito imobiliário. Foram os 3 ramos que eu realmente acabei me especializando e vinha desenvolvendo trabalho em cima disso. Mas o que me levou efetivamente a procurar fazer um curso, né, um concurso público, foi a precoce morte de um colega que também, na mesma idade, com filhos, na mesma idade que os meus, com a mesma luta, com o mesmo empenho na profissão. E um dia eu estava em casa vendo, né, uma situação de que eu falei, meu Deus, o que será da minha família, né, se eu vier a falecer como faleceu o Marcelo, né? E aí eu falei assim, eu tenho que garantir alguma coisa, né, de futuro, né, através de um concurso público. E obviamente tinha que ser dentro da área jurídica e acabei por, durante 4 ou 5 anos me dediquei ao estudo, né, apesar de já ter 2 filhos, dar aula, ter o escritório, que eu tocava o meu escritório de advocacia, junto com a minha esposa Isabela, minha querida Isabela, mas eu voltava do liceu ou do Werneck, onde eu ministrava aula de Direito e Legislação no curso técnico de Contabilidade, deitava sobre os livros todos os dias, até 2h30, 3 horas da manhã, isso ao longo de 3, 4, 5 anos, né, vim repetidamente fazendo alguns concursos, não só aqui no estado do Rio, mas como para fora do estado do Rio, onde eu acabei passando no estado do Espírito Santo, né, para a magistratura capixaba, acabou que a coisa aconteceu, né?
O seu curso de graduação foi suficiente para conferir as habilidades necessárias para ser juiz? Não. Por De quê? forma nenhuma, não. Não, porque a faculdade ela te dá o norte, né? Apesar de que no nosso tempo, né, Paulo, nós tínhamos... Ainda estudávamos mais. É verdade. Nós tínhamos um grupo de professores de excelências. Exatamente. Né? Escritores, juristas, que realmente te obrigavam a estudar, a pesquisar, não é... E que tinham também muita capacidade para ensinar, né? Nossa Senhora. Não vamos aqui rememorar todos, mas alguns que marcam a vida de todos os estudantes até hoje, que é o professor Francisco Marcos Rolim. Que ainda está lá. Exatamente, né? O próprio doutor Miguel Pachá, Exato. Nelson Pessegueiro do Amaral, e vamos Exatamente, foi meu professor Pois também. nós fomos mais ou menos contemporâneos na faculdade. Né? Você acha que a carreira de magistratura é inata ao indivíduo? Ô Paulo, você realmente, para ser, vamos dizer assim, um bom juiz, você tem que ter aquilo no teu sangue. Senão não dá certo, né? Aquilo não é carreirismo. Será precário, né? Não é carreirismo. A pessoa tem que ter a alma empenhada. Né? Eu até ri muito logo que no dia que eu tomei posse, um desembargador do tribunal, não vou esquecer nunca o nome dele, foi um desembargador que me ajudou muito, que era o desembargador Geraldo Correia Lima, né? Silva. E ele me disse assim, quando eu recebi o meu diploma de posse, virou para minha esposa e falou assim: mais uma viúva da magistratura. E é uma grande verdade. Tá? As pessoas acham que o magistrado vive num gabinete cercado de mordomias, com tapetes grossos, cortinas de veludo, tá? E eu só vou rememorar um fato para você. Numa determinada comarca do interior do Espírito Santo, e isso não foge também ao estado do Rio de Janeiro e os outros estados do nosso país, porque se nós sairmos da capital, é realmente degradante o que se encontra aí fora, né? Ao final do expediente, que eu tinha ido nessa comarca, até para fazer um júri, porque o tribunal tinha pedido, eu era juiz em outra comarca, precisamos que você fazer o júri, porque senão vai prescrever o crime. E eu fui para fazer o júri, cheguei já na hora do júri, que era uma comarca quase 300 quilômetros distante da minha. Fizemos o júri, acabou por volta das 8 horas da noite, chovia muito. Eu falei assim, eu não sei como é que eu vou fazer para voltar. E o escrivão falou assim, olha, o senhor não vai voltar, porque a estrada aqui é de barro. Realmente, eu tinha percorrido 30 quilômetros de barro, né? E você vai ficar preso aqui uns 2 ou 3 dias, porque só depois é que vão puxar o seu carro com trator de esteira, tá? E eu vou dormir aonde? Não tem hotel na cidade. Então eu me recordo que eu dormi. Graças a Deus eu tinha dentro do carro já, porque já tinha passado por situações igual, um colchonete. Eu dormi no chão do fórum 3 dias. Beleza. Tomando banho numa pia. Fernando, as pessoas têm medo da justiça, o povo tem medo do palavreado usado pelos advogados, juízes e promotores, né? Eles têm medo da suntuosidade, do linguajar utilizado nas audiências e nos atos judiciais. Certo. Qual o tipo de linguagem que você costumava usar? A mais fácil possível do entendimento de quem estava ali se socorrendo da justiça. Porque, Paulo, as pessoas têm que ter a consciência de que quando lhe procuram, quando chegam à frente do juiz, do magistrado, é porque já se encerraram toda e qualquer possibilidade de entendimento amigável, né? E as pessoas estão sobressaltadas, nervosas, as pessoas estão inebriadas pelo aquilo que acham que são o seu direito. E eu sempre disse aos advogados, tá? A sentença que eu prolato não é para o senhor advogado, nem para fazer teses jurídicas. A sentença que eu prolato é para a parte poder ler e entender. Né? Na sua opinião, o que deve ser feito para que a população sinta o poder judiciário mais próximo dela? Isso é uma coisa muito difícil, Paulo, porque ao mesmo tempo que você tem que se aproximar, o juiz tem que se aproximar da sociedade, da comunidade, olhar no olho da pessoa para ver efetivamente qual a angústia ou efetivamente aquilo que ela está dizendo, se ela está dizendo é verdade ou é mentira, tá? Ao mesmo tempo ele tem que saber dosar essa aproximação, porque o povo ele
se você, aquela história, se você deu um pouco mais de abertura, ele acaba achando que aquilo é intimidade. E aquilo compromete você no julgamento, não no sentido da sua consciência, mas a imagem à população. Pois já vão achar que você é tendencioso àquele cidadão porque você parou na rua para conversar com ele. Exatamente. É por esse fato, às vezes, que os juízes se afastam um pouco da sociedade, entendeu? Para que não haja esse mau olhar da sociedade em função. Qual seria a postura ideal a ser utilizada por um juiz diante da sociedade? Por quê? Eu acho que a postura de um juiz tem que ser exemplar. Eu acho que ele tem que ser não o cidadão modelo, porque isso não existe. Todos nós somos passíveis de erros. Mas por isso somos seres humanos. Exatamente. Né? Senão seríamos anjos. Em primeiro lugar, ele tem que ter caráter. Em segundo lugar, ele tem que ser humilde. E você misturar essas duas coisas fica um pouco complicado, difícil. Né? O que é negativo e o que é positivo da mídia em relação à magistratura? Olha, o que acontece? Eu acho que a mídia deveria, antes de divulgar certas situações, né, pelo poder que ela tem hoje, né, como se fala e se repete aos quatro cantos, que realmente a mídia hoje é o quarto poder, né? Porque ela é uma formadora de opinião. Ela deixou de ser um órgão de informação para ser um órgão de formação de opinião. Eu só acho que quando a mídia fala da justiça, ela deveria se assessorar melhor, porque a gente ouve, às vezes, coisas que não tem nada a ver com aquilo que efetivamente acontece no dia a dia, ou que vai acontecer com o processo. O exemplo disso, Paulo, é as pessoas não entenderem, às vezes, o juiz da liberdade é um facínora. Exatamente. Por quê? Porque existe uma norma, existe uma lei que obriga que o juiz cumpra, entendeu? Aquela determinação, mesmo que aquilo seja contra gosto dele mesmo, como acontece com todo magistrado. Às vezes, a contragosto você é obrigado a soltar um indivíduo, mas que você sabe que vai delinquir ali à frente, novamente, mas está no direito dele. E o juiz está ali, a justiça está ali para fazer prevalecer o quê? Exatamente o direito. Qual é a prioridade da democracia como condição para as garantias das liberdades individuais? O respeito às normas legais. Eu acho que o cidadão tem que ter consciente disso. Paulo, eu sinto muita saudade, e eu tenho certeza absoluta que você vai concordar comigo, de uma matéria chamada Moral e Cívica. Sim, não resta dúvida. Eu acho que se o cidadão brasileiro... Lecionei muitos anos. Exatamente. Por isso que eu fiz essa ênfase na matéria. E você foi um dos grandes professores nessa área. E você sabe muito bem que a formação moral, cívica de um jovem vai trazer para ele a consciência dele saber efetivamente o que é democracia. É porque eu não ensinava, a gente nessa cadeira não ensinava hino nacional não, que muita gente pensa que moral e cívica é isso. Não, é a constituição de poderes. Formava-se o caráter da pessoa através da moral e do civismo. Dava-se noções disso para a pessoa. Né? Com certeza. Porque é o que falta hoje no país. Né, com certeza. O que você tem a dizer sobre a carreira jurídica, sobre o olhar da política? Qual a influência da política na sua ex-profissão? Não deixa de dizer, porque você é magistrado, aposentado, mas com certeza. Né? É aquela história, né? Quem foi rei nunca perde a majestade. Né? O que acontece, Paulo? A justiça, vou aqui parafrasear vários, né, juristas, juízes, ministros, né? A justiça é, efetivamente, nós estamos vendo isso atualmente, a última trincheira de defesa da cidadania. Né? E se o cidadão, entendeu, ele não tiver a consciência de que a justiça, tá, vai sofrer todas as pressões dos interesses políticos para que não se efetive aquela norma estabelecida, tá? Eu não sei aonde nós vamos chegar, Paulo. Então, o grande problema hoje é que a política, ela quer tomar conta de tudo. Quer até exercer o poder de julgamento. Exatamente, né? Como às vezes também o Supremo legisla, né? Vamos também dizer assim. Você acha que existem diferenças nas expectativas de justiça
nas diferentes camadas sociais? Ô Paulo, a expectativa não. A expectativa de todos é a mesma, né? É de conseguir fazer prevalecer o primado, né? É conseguir fazer prevalecer aquilo que ele acha ser o direito dele, né? O grande problema que nós vemos aí, Paulo, me desculpe os colegas, são os maus colegas. Você não precisa ter sempre existem em todas as profissões. Em todas as profissões, tá? Inegavelmente. Você não precisa ter um advogado caríssimo para fazer uma boa defesa. Eu conheço muitos advogados, tá, que, de início de carreira, que são excelentes profissionais. Então, o que a pessoa tem que entender é o seguinte: ele realmente, ao procurar, procure um bom profissional. Isso é importante. Tá? A partir daí, eu tenho certeza absoluta que essa pessoa estará muito bem defendida. Você acredita que no Brasil o direito atende às expectativas da população por justiça? Ô Paulo, o grande problema do Brasil é ter leis demais. Também acho. Tá? Aqui eu acho que bastava agora só o artigo da Constituição. Cumpram-se as leis. Pronto, acabou. Exatamente. A Constituição devia ser feita de um artigo só. Revogue-se as disposições em contrário. Porque realmente... Então, o grande problema é esse. É o emaranhado de leis. Tá? E aquelas que se sobrepõem a essa e vice-versa, em que você vai criando situações, os advogados, os profissionais criam situações legítimas, que estão ali amparados, que eternizam a efetivação da justiça. Esse é o problema. Essa é verdade. Qual a sua opinião sobre as formas como as leis são elaboradas no Brasil? E suas reformas? Ô Paulo, eu acho que dentro da República Democrática que nós vivemos, as leis são criadas dentro daquilo a que se propõe, né? Existe um poder, onde são apresentados os respectivos projetos, e outras entidades, o próprio Judiciário apresenta vários projetos de modificações ou de leis novas que devem ser postas em práticas, né? E só que aí começa o jogo de interesse. E as aberrações também, né? Porque a gente vê um deputado fazer um projeto de lei que a gente diz, gente, não é possível que uma pessoa vá ao poder máximo legislativo do país para propor um absurdo desses. São coisas que são aberrantes. Existem aberrações, efetivamente, Paulo. Mas na maioria das vezes eu acredito ainda, né, que a intenção é levar ao cidadão, né, um melhor meio de vida. Direito é uma palavra análoga que podemos encontrar diversos conceitos. Em sua opinião, qual seria o conceito ideal para o direito utilizado na sua profissão? Por quê? Lema de vida. Eu acho que, pela essência da própria palavra, da origem dela, né, você tem que ter o direito como o correto. Então, o correto é você saber respeitar o direito de cada um e fazer respeitar o seu. Ou seja, o direito de cada um termina onde começa o seu semelhante. Efetivamente, exatamente. Enquanto a hora que nós passarmos a compreender isso, muitas causas serão evitadas. Não tenha dúvida disso. O que você diria para quem está cursando o direito hoje como incentivo para chegar à carreira da magistratura? Estude muito. Estude muito. Entendeu? Porque não tem outra forma. Eu até brinco às vezes com o meu assistente lá, que eu estou com um novo assistente lá agora. Aí eu brinco muito assim, eu digo, rapaz, eu já vi um código, eu estudei num código, né? 2 anos depois ou 3 anos depois já havia um novo código, depois já veio um novo código, e agora acabamos de entrar em vigor com mais um novo código. Que não vai resolver que absolutamente coisa horrorosa, nada. Meu Deus do céu. Eu estou ficando velho pra cacete. Eu passei por 4 códigos de processo civil. Estamos iguais, Paulo. Isso é uma coisa horrorosa, né? É terrível. Agora, se não houver um estudo constante... Não. Você, o tempo inteiro... E é o que você diz, esse novo código não vai ser a tábua de salvação. Não vai ser. Diminuir os recursos, no resto é menor dúvida. Mas no segundo grau, né, Paulo? Exatamente, só no segundo grau. No segundo grau, você está com a carga assoberbada. Fizeram umas modificaçõezinhas aqui, umas ali, nada de profundo na lei. Você não tem os tribunais, né? Não é o Estado do Rio, não, os tribunais, eles não têm estrutura suficiente, tá,
para levar à frente o que efetivamente os códigos vêm determinando. Você não tem estrutura, você não tem verba suficiente para a instalação das coisas que realmente devem acontecer. O meu grande receio desse que é um avanço enorme, a criação desses conselhos de conciliação, né? Eu acho que é por aí, a coisa tem que funcionar por aí. O meu grande medo é isso se transformar hoje, como nós vemos nos juizados, né, de pequenas causas, uma indústria, um balcão turco. Tá? Eu exatamente. fico abismado naquela primeira audiência de conciliação. Você sentar para o juiz perguntar, tem acordo? Não, levanta e vai embora. Exatamente que é isso? Isso é Hoje eu fiz, por acaso tive que fazer, que eu quase não faço juizado, mas como eu estou atendendo um cliente meu, fui fazer, foi exatamente a pergunta. E hoje, a conciliadora ainda perguntou, porque é a que eu fiz ontem, eu disse assim, doutor, a próxima audiência é dia tal. Ela nem me perguntou se tinha acordo ou não. É exatamente o que eu estou falando, se transformou num balcão turco. Né? Infelizmente. Então, meu medo é esse, Paulo. Um meio até de pessoas inescrupulosas ganharem dinheiro, né? Porque vamos entrar com a ação de perdas e danos está banalizada nesse país. É o tal do dano moral, né? Tudo dano moral. É desgraça. Né? Tudo é o dano moral, infelizmente é. Então você vê hoje o quê? Uma tentativa, que eu acho isso absurdo, né? De desestimular, né, essas ações de dano moral. Pois é exatamente o que eu ia dizer, porque quando elas são necessárias, os juízes acabam dando porcaria também para a gente. Exatamente. Né? Eu entendo que isso é o inverso do que deveria acontecer. Exatamente. Eu tive a oportunidade, Paulo, de ficar 3 anos à frente de Vara do Consumidor, lá, numa cidade extremamente polêmica, chamada Guarapari, que todos conhecem, Guarapari no Espírito Santo, a cidade hoje que tem 250 mil habitantes, né? E há realmente um movimento muito grande, são mais de 18 varas, entre elas, né, duas varas de direito do consumidor. Eu tive a oportunidade de estar à frente disso, então eu sei efetivamente o que eu estou falando. Né? E a questão da pena pedagógica, tá? Ela tem que ser cada vez mais alta, exatamente, porque é a única forma dessas grandes empresas. Porque essa questão de dar R$500, R$1.000, R$800, R$2.000, isso para eles sai no substrato, entendeu? Eles repassam isso ao nosso custo. Exatamente. Se nós começarmos a dar e exigir, tá, que efetivamente se implemente o investimento necessário para o desenvolvimento daquilo. Mas foi exatamente isso que você está falando, que eu arguí numa audiência até minha mesmo, contra a Oi, porque eles me deixaram 10 dias sem internet, por incapacidade deles. Sim. Né? Má prestação de serviço. Exatamente. Aí eu entrei com a ação, cheguei lá, o rapaz disse assim, doutor, o senhor quer um acordo? Eu olhei para a cara dele e disse assim, que tipo de acordo? Ele é um salário mínimo. Eu digo, rapaz, eu não estou aqui pelo dinheiro, não. Agora, o dia que a justiça começar a taxar vocês em preços altos, em indenizações, vocês vão parar de ser moleques. E ficou olhando para a minha cara. Exato. Porque o que vocês fazem não tem outra denominação, é molecagem. Não é o que aconteceu comigo quando estava lá à frente. Né, as empresas, elas começaram a efetivamente ver uma outra forma de resolver a questão, porque eu, dentro dos limites dos juizados, mas eu impunha sanções pesadas. Exatamente. Fernando, quando juiz, já atuou também na área criminal. Já. Qual a função do Ministério Público? Ô Paulo, veja bem. Que hoje a gente ouve falar tanto em Ministério Público, né? Esse nome está bonito. O Ministério Público, o promotor de justiça, né, falando de primeiro grau, se você tem um bom promotor, você tem um grande companheiro para se fazer justiça. Por outro lado, se você tem um promotor que não atue dentro daquilo a que se propõe o Ministério Público, que é defender a sociedade, tá? Você ganhou mais um inimigo, vamos dizer assim, na sua atuação. Porque você, além de atuar, decidir, né, você tem que ouvir ele que está sentado à sua direita, que me desculpe os promotores, que eu não entendo até hoje por que o promotor tem que sentar à direita do juiz. Ele é o advogado da sociedade. Exato. Né? Eu acho que ele deveria se sentar à mesa junto com os demais advogados. Né?
Eu não vejo por que essa diferença, né? Eu, por exemplo, aonde eu pude abdicar aquela mesa em T, em que o juiz senta na parte alta, ao centro, e todos ali reverenciam a sua majestade, né? Aonde eu pude, eu transformei as minhas salas de audiência em mesas redondas, onde todos ali sentavam para resolver um problema. Né? Em matéria penal, deixando de lado a política, qual a importância para você do julgamento do Petrolão? Você tinha que chegar lá, né? Eu estava caminhando lentamente, né? Claro. Mas você ainda está lá no Petrolão, nós já estamos em outras coisas aqui na frente, nós estamos no Lava Jato, que hoje em dia é a moda, né? Pois é. Mas veja bem, eu acho que o Petrolão foi o precursor, né, de se colocar para fora toda essa podridão que já vem se arrastando há dezenas de anos na nossa política brasileira. E quanto à Lava Jato? Eu acho que é o aperfeiçoamento do Petrolão, entendeu? E eu só espero que continue nesse mesmo norte em que os juízes encarregados, né, desses julgamentos, capitaneados pelo Dr. Sérgio Moro, né, para varrer de vez pelo menos aqueles pedregulhos maiores, porque depois as pequenas pedras do caminho nós vamos chutando, com as nossas eleições, a conscientização do povo, né? Mas o Lava Jato tem sido muito importante para dar cara a essa turma que não deve estar ocupando os cargos que ocupam hoje. Perfeito. Vamos fazer um intervalozinho, Fernando? A gente volta já, porque a rádio tem que faturar. Tá bom. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Bom, estamos de volta aqui com o Dr. Fernando Esteves, juiz aposentado. Nós estamos fazendo a nossa entrevista de hoje. Fernando, você acha que o caso do Petrolão, da Lava Jato, você acha que esses casos trouxeram à tona aquele sentimento de punir os réus por causa dos cargos que eles ocupam ou pelo que representam na sociedade? Paulo, isso está dividido de duas formas, né? Os a favor e os contra o impeachment, né? Aqueles que efetivamente são a favor do impeachment, eu acredito que queiram efetivamente que se faça justiça. Aqueles que estão aqueles que a favor do PR, aqueles que estão contra o impeachment, obviamente, né, os interesses são outros. Qual a sua opinião sobre foro privilegiado? Isso é muito complicado, você falar de privilégio, né? É privilégio mesmo. Porque, segundo a nossa Constituição, né, todos são iguais perante a lei. Exatamente. Né? Aí, com foro privilegiado, alguns são iguais perante a lei, outros não são tão iguais assim, né? Não, efetivamente. Tá? Eu acho que essa questão de foro privilegiado foi uma forma deles criarem uma coraça para se defender. Que só existe no Brasil esse negócio. Só no Brasil. Em qualquer país do mundo decente, né, democrático e evoluído, não importa se é o presidente da República ou se é o faxineiro da Casa Branca, vai responder igualzinho. Vai responder o juiz de primeiro grau. Exatamente. Porque eu até segunda, que teve aquele programa da TV Cultura, Roda Viva. Já me falaram, infelizmente, eu não assisti. Pois é, eu assisti a entrevista do Dr. Marco Aurélio de Mello, Sua Excelência, o senhor ministro do nosso Supremo Tribunal Federal, em que ele justificava que ele acha que até que o foro privilegiado não é tão privilegiado assim, porque a pessoa só tem uma chance de ser julgada, ou seja, só na terceira instância e acabou. Não deixa de ser um pensamento extremamente inteligente. Mas aí eu queria perguntar à Sua Excelência, pena que eu não estava lá, para perguntar a ele, mas pergunto a você, você não acha que uma pessoa, por exemplo, o presidente da República, que tem o privilégio de escolher
um ministro do Supremo Tribunal Federal, ao ser julgado por ele, não terá em contrapartida o privilégio de ser absolvido por ele? Aí que entra aquilo que eu falei para você lá no início da carreira da magistratura, caráter. Pois é. Se ele tiver caráter, eu tenho certeza de que ele não vai deixar isso influenciar no julgamento dele. Não importa qual ministro que seja. E eu tenho convicção de que, aquilo que nós falamos ainda há pouco, né, sempre há uma ovelha negra, mas eu tenho convicção que a grande maioria dos ministros do nosso Supremo são pessoas que têm caráter. Hoje existe na sociedade um conceito, talvez errado, né, de que a polícia prende e o judiciário solta. Como você vê essa afirmação? É a má informação. Né? O grande problema é a má informação. A questão é que as pessoas não entendem, né? E eu também entendo que as pessoas não entendam isso, de como alguém que cometeu um crime, alguém que cometeu um ato ilegal, né, pode às vezes ser absolvido, pode ser liberado, pode ser libertado. Paulo, a coisa é muito mais profunda do que isso tudo nós estamos falando aqui. Então eu vou me permitir dizer a você o seguinte: tudo o que se refere a essa questão de que a polícia prende e a justiça solta se resume a uma coisa só: investimento em presídios e casas de albergados próprias. Porque o que hoje se faz, o que hoje se exige é que se solte, porque não tem onde prender, Paulo. Não há investimento em presídios. O que nós temos aí são pocilgas. Eu não estou dizendo que aquele cidadão, né, que teve um desvio na vida, né, ele merece um hotel 5 estrelas. Exatamente. Isso, né? Tá? Mas o que nós estamos vendo pelo menos aí, condignamente. Né? Exatamente, é o que nós sabemos, vou repetir o que todo mundo já tem uns fala. Que nem merecem, mas é uma universidade do crime. É exatamente. A universidade do crime. Exatamente. Entendeu? Entra bandido sem marginal. Com certeza. Eu não vou aqui ficar citando fatos e histórias que aconteceram, porque existem milhões iguais às que eu já passei nessa minha vida jurídica, né? Mas algumas chamam a atenção de você, aquilo que eu te falei, o juiz tem que ter a percepção do olho no olho. Tá? Por isso que eu sou contra o 5º Constitucional. Quem entra pelo 5º Constitucional no tribunal não teve a oportunidade de aprender olhando no olho da parte para efetivamente sentir a necessidade do julgamento. Ele caiu de paraquedas dentro de um tribunal, não aqui desmerecendo a capacidade intelectual desse cidadão, mas ele não teve a bagagem, a experiência que um magistrado que começou a carreira dele numa cidade lá no quinto dos infernos teve para chegar àquela percepção. É pior quando isso acontece na Casa Suprema, né? Exatamente, né? Exatamente isso. Tentou ser juiz, não conseguiu, acabou ministro, mas deixa para lá. Mas a gente vai fazer o quê? É a norma. Houve uma proposta, né, de lei, onde os nossos legisladores, né, nas nossas casas legislativas, tanto na Câmara como no Senado, apreciaram nas comissões devidas, foi colocado em votação e foi sancionado pelo presidente. Então nós temos que respeitar a norma legal. Né? A jurisdicionalização da saúde pública. Os juízes querem comandar a saúde pública do Estado. Mas não é a própria Constituição que determina que cabe ao Estado prover a saúde pública dos seus cidadãos? Efetivamente, Paulo. Porque há e ela ainda nomina, na falta da União, responde o Estado, que responde o município. Não está se judicializando a saúde pública. Nós não temos saúde pública que deveria ser apresentada pelos nossos governantes. Né? E o que acontece, Paulo? Vamos colocar aqui o cidadão fechando o olho e imaginando ele sentado numa mesa onde chega uma pessoa e fala assim: moço, a minha mãe está aqui à beira da morte porque não conseguia esse remédio no Estado. Está lá um laudo médico dizendo que ela tem que tomar aquele remédio. Você que está sentado ali para decidir isso, né, o que você pensa? Não, primeiro vamos fazer aqui um levantamento para saber se o médico que aviou essa receita está correto, para depois, então, a pessoa morre. Morreu, lógico. Então, nós estamos ali com um caso de emergência, de urgência. Então, nós somos obrigados a judicializar.
Exatamente. Sob pena de respondermos depois... Por omissão, né? Por omissão. Mudando de um polo ao outro, nesse mesmo período em que o juiz federal Sérgio Moro e a Associação de Juízes Federais do Brasil se manifestaram a favor da antecipação da execução da pena, o governo federal apresentou um pacote anticorrupção. O Ministério Público Federal apresentou outro pacote, que incluía, inclusive, a proposta do uso da prática da prova ilícita não anular o processo. Você acha que a gente está vendo a escalada do punitivismo no Brasil? Em resumo, você admitiria, academicamente, considerar prova ilícita válida, conforme o novo pacote anticorrupção proposto pelo governo? Vamos ser simples, prova é prova. Tá? A forma pela qual ela é conseguida tem que ser analisada dentro do processo. E eu acho que eu penso que a partir do momento que você vê que ela não foi eivada de coação, tá? De outros subterfúgios, de forma a amedrontar ou, vamos dizer assim, afrontar aquela prova, ela tem que ser recebida. Não importa, eu hoje estou sendo ameaçado por um cidadão, eu estou aqui gravando a conversa do cidadão, não pode, é ilícita, mas a ameaça é real. Exatamente, ela está existindo. Ela está existindo. E que coação eu sofri para fazer aquela prova? Nenhuma. Então ela tem que saber ser aproveitada. Eu acho que aí o magistrado tem que saber aproveitar a prova. Você acredita que o direito de defesa está sendo rebaixado atualmente? Ou seja, no nosso país atualmente ainda todos são inocentes até prova em contrário, ou isso já se inverteu? Ô Paulo, olha, me permite fazer aqui um parênteses, fugindo dessa questão jurídica, né? A imprensa condena antes de qualquer pessoa. A gente assiste, né? Quase com linchamento às vezes. Quase com linchamento. Nós assistimos, vamos recordar, está vindo na minha memória agora, uma situação de um colégio, de uma creche em São Paulo, de um casal de japoneses, né, que foram acusados de aliciar as crianças, né? E depois ficou provado que não era absolutamente nada daquilo. Esse casal teve que ir embora do país. Exato. Porque a imprensa execrou. A imprensa fechou o caixão e lacrou, dizendo que eles eram culpados, antes que eles tivessem sido julgados. Então nós temos que ter muito cuidado. Essa questão de que você é inocente até que prove o contrário, ou é culpado até que prove sua inocência, isso é relativo. Qual a sua opinião sobre o vazamento da gravação do Lula com a presidente? O ato do juiz Sérgio Moro merece censura do Poder Judiciário? Ô Paulo, a gente, para poder falar efetivamente do que aconteceu com firmeza, seria necessário olhar como vinha sendo feito o andamento desse processo. Estava sob sigilo? Não estava sob sigilo? Obviamente que quando há uma gravação, há uma interlocução, onde você, numa das partes, não a que recebe o telefonema, tá? Mas aquela que deu o telefonema, né? É gravado e se trata de uma autoridade onde tem o foro privilegiado, obviamente, nós temos que resguardar. Né? Isso por uma questão legal. Agora, por uma questão moral, eu acho que teria que ter sido divulgado. Porque se trata de uma autoridade pública e que a própria Constituição determina que toda a sua vida e seus atos públicos, e ali ela estava no exercício da presidência, exatamente, tá? Sejam públicos. Pois é, exatamente. Será que o ato, mesmo que o Sérgio Moro tenha sido, vamos dizer assim, um pouco desidioso ao deixar vazar a gravação, mas o que contém a gravação não é muito mais grave do que o fato do que o Sérgio Moro fez? Moralmente eu não tenho dúvida disso, Paulo. E por que tanto estardalhaço em cima de um troço desse? Porque eles querem inverter a situação. Efetivamente. Né?
Efetivamente. Não se vê outra coisa, né? Essa é a política do senhor Luiz Inácio, né? É a política da dona Dilma. Eles têm que jogar um boi de piranha para eles poderem passar com o gado em outra situação. Porque está se dando muito valor ao fato, o juiz não podia fazer isso. Tá bom, ele não podia, mas fez. E o que contém a fita? Exatamente. Recolha-se ao Supremo Tribunal Federal e se processe a presidenta. Exatamente, é o que deveria fazer em qualquer país onde a justiça prevaleça. Eu não tenho dúvida disso. Onde os homens são sérios, não é? Com certeza. Existe uma forte reclamação dos profissionais do direito e também da população pelos longos meses e até anos de espera para a solução de um processo. Como você isso? Por que isso acontece? Legislação que dá o direito de você, ou a qualquer pessoa, legalmente levando à frente. Vamos fazer um exemplo rápido, Paulo. Né? Vamos fazer que uma pessoa deixa de pagar uma prestação do crediário. O lojista vai procurar advogado para dar entrada naquela petição. A petição é distribuída a um juiz. O juiz despacha aquela petição e remete ao cartório dizendo que cite-se. Obviamente, né, nessa citação, uma cobrança simples, comum, né, não vamos falar aqui se é rito sumário, se não é rito sumário, a questão não é essa, né, para que as pessoas possam entender. A pessoa tem o prazo de 15 dias para se defender. Obviamente, tem que se esperar aquele prazo. E fora o fato de que o oficial de justiça não tem só aquela citação para fazer. Ele deve ter uma pasta lotada, né? E ele tem que dar sorte de, no dia que ele for na casa da pessoa, a pessoa está em casa. Naquele horário para aquela pessoa, porque ele tem que ser no horário comercial, a lei determina, só em casos excepcionais que não, né? Para aquela pessoa possa, então, contratar um outro advogado e fazer a sua defesa, que tem mais 10 dias para contrarrazões, que então vai se produzir as provas e marcar uma audiência de tentativa de conciliação, né? Que é a audiência do artigo 331 do antigo, né, CPC. Muito bem, que hoje, graças a Deus, foi abolida, que aquilo era um absurdo, que seria o momento do saneamento do processo. Ali o juiz vai decidir o quê? Qual é o ponto controvertido dessa situação? O ponto controvertido é que ele não me pagou. Né? Muito bem, então, mais alguma prova a ser produzida? O fato está determinado. Não, mas eu quero ouvir uma testemunha porque eu deixei o dinheiro na loja com um funcionário. A pessoa tem o direito de se defender. Então o juiz vai marcar, numa pauta assoberbada, que com certeza vai ser dali a 1 ano, porque o acúmulo de instrução e julgamento. O acúmulo hoje de um processo, né, de um juiz, a média é de 12 a 15 mil processos por juiz, quer dizer, é uma carga sobre-humana. É absurdo. Né? Aí, depois daquela audiência, que ele dê a sentença na audiência, Paulo, saem todos intimados, mas uma parte não está satisfeita, vai recorrer, vai ao tribunal, quiçá ao STJ, mas quando retorna, você vai entrar então o quê? Agora eu vou lá e vou cobrar. Não. Você tem que entrar com um processo de execução da sentença. E começa praticamente tudo outra vez. Então, você, num processo simples, você, com menos de 3 anos, cumprindo todos os prazos, você não cobra a prestação de R$50. É impressionante. Na prática, a lei é igual para todos. O que deve ser feito para que o cidadão sinta o poder judiciário mais próximo dele? Com esta afirmação. Ô Paulo, é aquilo que eu falei já para você aqui também, é muito difícil. Né? A gente tem que tomar muito cuidado, né, com essa abertura, né, até que ponto esse acesso, essa facilidade de acesso à justiça, né, isso é benéfico ou não. Né? Porque as pessoas às vezes confundem as coisas. Né? Principalmente o brasileiro, que é um povo muito voluntarioso, né? Então, o simples fato, às vezes, você fazer um aceno, ele já está achando que você... Meu amigo. É meu amigo. Né? Então, nós temos que nos Agora me fez lembrar um fato muito interessante que aconteceu de uma testemunha, que eu não costumo falar com testemunhas, mas eu disse, doutor, o que o juiz vai me perguntar? Eu disse, não, o juiz vai lhe fazer perguntas acerca do fato que o senhor presenciou. Sim, senhor. Mas qual é a primeira pergunta que ele vai fazer? Eu digo, a primeira pergunta que ele vai fazer é se o senhor é amigo ou inimigo das vítimas. O senhor não é amigo nem inimigo dessa senhora. O senhor é um jardineiro aqui do lado da casa e que viu o fato em si. Não é isso? Perfeitamente. Então tá bom. O senhor vai dizer exatamente o que o senhor viu. Eu não quero nem saber o que o senhor viu.
Vamos para a audiência. Chegamos na audiência. Primeira pergunta do juiz, o senhor é amigo ou inimigo da parte? Ele disse, sou muito amigo, eu tomo café lá. Acabou comigo. Com certeza. Né? Porque ele achou que ele dizendo que ele era amigo, ele estaria ajudando. Não tinha nada a ver, nunca tomou café lá, mas o cara fez questão de dizer isso. Mas voltando àquela situação que você falou, né, da questão da aproximação da justiça, né, nós temos que tomar muito cuidado. Eu vou te dar um exemplo, né, de que aconteceu lá eu já estava na magistratura já há uns 10 anos, e algumas vezes os juízes mais antigos são chamados a dar aulas administrativas para os novos juízes que estão sendo empossados, aquela história toda. No meu tempo não tinha isso, você recebia uma comarca, vai para lá, se vira. Né? Depois, obviamente, pela própria classe, não, é necessário, porque o juiz, você quando faz um concurso, você faz um concurso pensando assim, eu vou sentar num gabinete para julgar. E não é bem assim. Não é bem assim. Você tem toda uma parte administrativa que você tem por trás. Ao ponto de que o CNJ hoje obriga que todos os juízes façam um curso de 6 meses para que você acabe aumentando o seu cabedal de conhecimento, né, de administração cartorária. Você tem que saber administrar o cartório e administração financeira quando você é diretor do fórum, porque você efetivamente administra, né, a presença de funcionário, todos os relatórios que não são poucos. Hoje, Paulo, para você ter uma ideia, você destaca um servidor que fica todos os dias só fazendo relatório para a CNJ, para o ministro da Justiça e presidente do tribunal não sei de onde, para a OAB, para todo mundo. Entendeu? Então, isso tudo leva você a ter que começar a reaprender certas coisas, e muitas das vezes você querendo ser um juiz próximo ao cidadão, você acaba sendo prejudicado. Por isso que eu falei, eu vou te dar um exemplo. Um desses novos juízes, né, um dia um desembargador, corregedor, me telefona, Fernando, você deu aula para aqueles meninos lá, geralmente são turmas de 5 juízes lá, e eles acabam brincando que nós somos os padrinhos, né, desses juízes. Né? Aquele seu afilhado, eu falei, mas qual? Eu falei, não, eu sei qual é, era até um rapaz de Minas, ele não tinha nenhum conhecimento no Espírito Santo. Né? E tinha uma comarca na qual eu tinha sido juiz logo no início da minha carreira, que chama-se Ibatiba, lá no divisa com Caratinga, com Minas, para que você tenha uma ideia. E lá, infelizmente, tinha um advogado lá que, para que você tenha uma ideia, anos depois, né, ele foi assassinado com mais de 30 e tantos tiros. Né? Era um bom advogado. Muito, né? Nota-se. E esse advogado, um dia, sabendo desse rapaz, chegava novo na comarca, tinha uma audiência, não me engano se era uma reintegração de posse, uma coisa assim, e ele pressionando para que se fizesse um acordo, né, naquela ação, e a outra parte, o outro advogado resistente àquilo, ele falou, rapaz, eu já combinei tudo com o juiz aqui, está tudo combinado com o juiz, ou você faz o acordo que nós queremos aqui, ou já está tudo resolvido. Você quer ver como é que está tudo resolvido? Aí ele abriu a porta da audiência, o juiz estava em audiência, né? Tudo certo, né, excelência? Aí o juiz olhou, tudo bem, tudo certo. Fechou a porta, não disse que estava tudo certo? Que absurdo. E aquelas partes foram o corregedor de justiça denunciar esse juiz. Então, por isso que às vezes você abre a porta do gabinete do juiz, ou quando até abre a porta do gabinete do juiz, ele não olha para a sua cara. É lógico. Porque esses fatos acontecem. É verdade. Na sua opinião, qual é a maior dificuldade da justiça? Dialogar adianta? Aconselhar? Ô Paulo, dependendo do caso, sim. Você quando atua como eu como juiz estadual, eu atuei em todas as varas. Né? Eu tive essa felicidade e até procurei exatamente para poder ter uma noção geral de tudo aquilo que vinha acontecendo. Você quando atua em vara de família, você quando atua em vara de menores, você tem uma grande oportunidade de diálogo. E você pode, dependendo do trabalho, da equipe interprofissional que trabalha com você, quando você tem essa equipe, né, você consegue razoavelmente sucesso. Eu diria até em torno de 60% de casos, no aconselhamento você consegue resolver. Você é a favor da delação premiada, Fernando? Ô Paulo, eu confesso a você que ainda não parei efetivamente para pensar, né?
sobre essa questão. Você premiar um delinquente, você premiar um infrator, porque ele te contou alguma coisa, até quando isso é de interesse ou não, né? Será que a nossa polícia, então, é que não deveria ter investigado isso? É complicado, né? É complicado. Eu confesso que ainda tenho que estudar um pouco mais a matéria. Qual a importância da autonomia do Ministério Público e da Polícia Federal para aplicação e cumprimento das regras constitucionais? Eu acho que eles não podem perder isso de forma nenhuma. Eu acho que eles, além dessa questão da autonomia, ainda falta aqui, né? Me parece que já existe, eu não sei se já foi aprovado um projeto de lei, onde se daria inamovibilidade e vitaliciedade aos delegados. Isso é importante, porque eles até então não tinham, pelo menos no tempo em que eu vão fazer 4 anos que eu me aposentei, então o que eles sofriam de pressão política para deixar as coisas um pouco mais calmas ao canto da sala, você não imagina. Quando a presidente da República usa um próprio do governo, um prédio do governo, o Palácio do Planalto, como bancada para enaltecer o seu governo e permite que o MST e outros movimentos análogos, né, estejam presentes, ela não estaria praticando política partidária? Eu acho que enquanto ela está enaltecendo o governo dela, não. Mas a partir do momento que ela escolhe uma plateia que a apoia, sim. Muito bem. Ela não estaria desvirtuando-se da sua função pública para governar apenas para um grupo, fazendo isso? Eu concordo plenamente com a sua pergunta. Eu não vejo de outra forma. Quando a presidente da República declara que só fará reformas ministeriais após a votação do impeachment pelo Congresso, porque assim ela saberá quem foi-lhe de fato fiel, ou seja, ela não está barganhando votos em troca de ministérios e cargos públicos? Isso é legal? Isso não é crime de concussão? Ô Paulo, eu posso ir mais adiante um pouco? Pode, à vontade. Posso dar um exemplo a você? Pode. Você é parado pelo radar pela Polícia Federal, que chega perto de você e começa a lhe acharcar. Você, ao final, fala assim, eu só te dou, né, o que você está me pedindo, né, ou vamos dizer assim, esse galinho, né, se você rasgar a multa. Isso não é corrupção? Lógico. Respondi sua pergunta? Pois é. Porque o que nós estamos assistindo... Isso é corrupção. Eu acho que, é uma forma de corrupção. Eu acho tão vergonhoso dizerem que não existe causa. Você acredita que haverá impeachment? Ô Paulo, olha... Eu só quero que você me diga se você acredita que vai haver ou não, que eu vou te fazer uma pergunta em seguida. Na atual situação, eu digo que pela pressão popular... Está 50-50. 50% para cada lado. Eu acredito que está muito perto de não acontecer. Existe fundamento jurídico ou isso é apenas um aspecto político? Nesse processo atual, de impeachment? Especificamente nesse que está sendo julgado exatamente. Agora, que seriam as pedaladas fiscais. Exatamente. Tá? Eu acho que houve um desvio de função administrativo. Então, houve um crime. Não sei, aí eu tenho que estudar. É passível de impeachment? É passível de impeachment. Então, o processo eu não sei o legítimo. que essa gente está discutindo, sinceramente. Estão discutindo o sexo dos anjos. Ô Paulo, nós aprendemos nos primeiros anos de banca de estudo que o direito de petição é constitucional. Exatamente, cabe a qualquer um. Tá? Pedir cabe a qualquer um. Exatamente. Tá? Cabe à justiça determinar se realmente deve seguir adiante ou não. E vamos assistir isso daí. Porque veja só, o processo de impeachment ele é complexo, Paulo, apesar de ser simples. Exatamente. Porque envolve uma questão política. Ele é um processo político que só vai se transformar num processo político-judicioso quando chegar ao Senado, que vai ser presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Exatamente. Até então, na Câmara, como está acontecendo, e vão acontecer as votações, parece que segunda-feira, não é isso? Começam as votações segunda-feira. Dia 17. Eu não assisti ainda ele opinou pela... Também não sabe. Também não sei.
Mas se ele opinou, né, segunda-feira acontecerão as votações, né, até então ele é um processo eminentemente político. É muito complicado. É, né? Bastante complicado. Fernando, infelizmente nosso programa está chegando ao final. É uma Nós pena. gostaríamos. Pois é uma pena, né? O horário passa tão rápido. Nós gostaríamos de agradecer a sua presença aqui num sábado, no final de semana, que você poderia estar se dedicando aí ao lazer. Está aqui dando suas opiniões acerca de. Nos concedendo essa entrevista, que foi maravilhosa aí, foi muito boa. Creio que os ouvintes tenham apreciado muito e aprendido também algumas coisas sobre as reais situações do nosso país. Quero deixar o nosso microfone para as suas despedidas e você dizer aí sua mensagem. Paulo, eu só tenho que agradecer a Deus pelo que Ele me deu de oportunidade na vida até hoje, né, aos amigos que eu tenho, incluindo eles, você, né, que são muitos anos, né, de vida que em comum entre a advocacia, companheiros de clube e vamos por aí afora. Exatamente. Né? E até de trabalho também. Sim. Eu comecei minha vida profissional graças a teu pai, porra. Exatamente. Você trabalhava, e eu me lembro muito bem que você, seu danado, às vezes jogava papel no chão só para eu catar, porque eu era o boy do escritório. Mas, Paulo, olha, obrigado pela oportunidade, eu me senti bastante honrado, né? Eu agradeço muito a minha família, né, aos meus 2 filhos, o Rodrigo e a Fernanda, né, a minha esposa, que sempre foi uma mulher que, no bom e no ruim, sempre esteve ao meu lado, sempre foi a força, sempre foi o trampolim que me levou para frente. Então, eu só tenho que agradecer a Deus, porque eu acho que Ele já me deu mais até do que eu mereço. Muito obrigado a todos. Uma boa tarde, um bom final de semana para todos os brasileiros e vamos acreditar. É isso aí. Obrigado, Fernando, mais uma vez. Doutor Fernando Fraguas Esteves, hoje advogado na nossa comarca de Petrópolis. Quero agradecer a presença aqui. Agradecer aos nossos ouvintes a paciência de ter aí nos dado a sua audição, né, de estar conosco acompanhando essa entrevista. E vamos agora ouvir o nosso plantão imperial. E a seguir o show do Roberto com o nosso querido Jorge Luiz. Um bom final de sábado a todos e até próximo sábado. Fui.